Olá, seja muito bem-vindo pela primeira vez ao programa Bíblia Aberta, um programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus. Neste programa queremos abrir consigo a Bíblia para estudar temas espirituais. Nesta temporada estamos a estudar o livro de Salmos, um livro riquíssimo e profundo que revela a vontade de Deus para a humanidade. Pode ver-nos através de várias formas, pode ver-nos, por exemplo, pela televisão, através do canal 186 da Mel, mas se não é cliente Mel, pode ver-nos no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal, ou se gosta mais da rádio, pode ouvir-nos na rádio RCS, em 91.2 FM, na Grande Lisboa. Como vê, tem muitas formas de poder acompanhar o nosso programa. O importante é estarmos juntos. É uma alegria saber que está aí desse lado, quer seja na casa, no carro ou no digital. Muito obrigado pela sua preferência. Ao longo da temporada, iremos ter sempre dois convidados diferentes, mas sempre muito especiais. E neste episódio, temos connosco a Inês Chazú e Jorge Machado, teólogos, pastores e instrutores da Bíblia Sagrada. Bem-vindos, que Deus os abençoe. Obrigada. Obrigado, Paulo. Muito bem. É um gosto estar aqui. Perfeito, perfeito. Eu gosto da vossa presença porque sei que será um debate e uma partilha muito importante, não só para nós aqui, mas também para todos aqueles que nos veem no auditório da Novo Tempo. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, porque uma vez que é o primeiro tema, digamos assim, a primeira vez que estamos a falar do episódio dos Salmos, eu gostaria de fazer uma pequena introdução a esta temporada. O livro dos Salmos é um livro riquíssimo, é um livro esplêndido, é um livro que tem muitas coisas para nos dizer, muitas lições, e gostaria de falar um pouquinho sobre este livro no sentido em como é que ele pode trazer para nós, porque eu penso que é o mais importante, não só aquilo que ficou escrito no passado, mas aquilo que pode ser para nós hoje importante na nossa vida espiritual. Então, os salmos são orações e hinos que são pronunciados quer no louvor e na alegria, mas também na tristeza e no lamento. Nós temos salmistas que o fizeram de várias formas e de forma extraordinária. Eram salmos falados ou cantados, seja em privado ou em público, por diferentes pessoas, sejam reis, sacerdotes, poetas, enfim, vários foram os escritores. Este livro era o expoente máximo da poesia hebraica e tem servido como inário para muitas gerações. Os salmistas empregaram uma variedade de técnicas literárias diferentes para criar a sua sublime poesia. E esses conjuntos de emoções que os salmistas traziam depassam o tempo e o espaço e chegam até nós e hoje são relevantes também para nós na nossa vida espiritual e na nossa vida cotidiana. Então, é fácil dizer que o livro dos Salmos é um dos favoritos dos crentes. Porquê? Porque todos os homens, em todas as ocasiões e em todas as eras, podem retirar mensagens e adaptar às suas próprias necessidades. E acho isto extraordinário. Mas para experimentarmos este poder transformador deste livro, e sobretudo a partir do qual Deus pode transformar as nossas vidas, temos que fazer uma experiência com ele. Temos que o estudar, temos que o aprofundar, não é? E é isso que queremos fazê-lo aqui na nossa Bíblia Aberta. Então, o nosso desejo para nós que aqui estamos e para todos aqueles que nos veem é que os Salmos fortaleçam a nossa jornada de fé e que através deste livro nos possamos encontrar com Jesus. Depois desta pequena introdução deste livro, eu gostaria de começar com um texto de Lucas 24, 44 e 45, que diz o seguinte: E disse-lhes, é Jesus que fala, são estas palavras que vos disse ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo aquilo que de mim estava escrito em Moisés, nos livros de Moisés, na lei, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Também é interessante que Jesus vai aqui replicar três aspectos daquilo que estava escrito. A lei de Moisés, importante. A lei de Moisés é a Torá, aquela a partir do qual os judeus trazem muitas dos seus pensamentos, das suas ideias, mas depois fala nos profetas e fala nos salmos. Não é? Jesus disse que os salmos tinham muito para dizer, uma vez que os salmos falam-nos muitas vezes de profecias messiânicas respeitantes a Jesus. Então eu gostaria de perguntar à Inês para nós continuarmos esta partilha, Inês. O livro dos Salmos, que livro é e qual é que é o seu conteúdo? Assim, é importante, se calhar, antes de mergulharmos no universo do livro dos Salmos, de vermos um bocadinho que tipo de livro é, não é? Já disseste um bocadinho, mas o livro dos Salmos faz parte
da categoria, vamos dizer, de livros poéticos da Bíblia. Há outros, mas agora estamos a focar-nos nos Salmos, não é? E há pessoas que vão chamar a este livro uma coleção de 150 textos. Na Bíblia hebraica, este livro vai se chamar um livro de louvor. Então já temos aqui um pouco a tonalidade deste livro, não é? Esta ideia de livro de louvor quer transmitir-nos a ideia de que é Deus que está no centro. Nós queremos louvar a Deus. E este livro quer nos mostrar quem Deus é verdadeiramente também. Depois vemos também que, e já falámos disso, não é? Um bocadinho, os Salmos são orações, mas orações muito diferentes, porque são compostas também para ser usadas na liturgia. E o que é a liturgia? A liturgia é aqui o desenrolar da cerimónia religiosa, do serviço. Então, nós vemos que alguns salmos também trazem indicações dos instrumentos musicais que vão acompanhar este serviço, não é? Então, que tipo de salmos é que existem? Só algumas pequenas informações. Nós vemos que há salmos de suplicação, salmos de ação de graças, de sabedoria, realeza divina, cânticos de Sião. Bom, tem aqui muitas coisas, não é? Para explorar. Salmos históricos também, que nos vão relembrar aquilo que foi feito por Deus no passado, na história do povo, não é? Mas depois há salmos que têm aqui uma mistura destes estilos todos, e então é muito difícil encontrar uma categoria para estes salmos. Temos mistura de suplicações, louvor, ações de graça. E então nós vemos esta riqueza deste livro, não é? Então já percebemos que os salmos acompanhavam o culto do povo, mas também ensinavam um pouco sobre o modo de adorar a Deus. Então acho que podemos aprofundar este estudo do livro, não é? Interessante. Os salmos que foram escritos têm um propósito. Estes foram escritos inspirados por Deus, e vamos ver daqui a pouco, o Jorge vai nos falar um pouquinho sobre isso, mas dirigidos também a Deus, não é? Isso é algo extraordinário, não é? Os salmos foram escritos para uso não só no culto privado, mas também no culto público. Eles usavam no culto público. Porquê? Porque o pensamento hebraico está focado no sentimento de comunidade. E os salmos eram muito feitos para serem cantados e orados em comunidade. Então, embora reflitam um mundo particular do próprio autor, do escritor, não é? As mensagens são universais e chegam a nós e são relevantes para nós porque elas são universais, elas tocam as experiências todas da nossa vida, as experiências totais da nossa vida. E nós, ao lermos este livro dos Salmos e estudarmos este livro, quer estejamos tristes ou estejamos alegres, nós podemos retirar para a nossa vida espiritual muitas lições. Sem dúvida. É, pois, então, considerar que estes contextos, sejam eles históricos, teológicos e litúrgicos, são importantes para nós compreendermos verdadeiramente as mensagens que passam de geração em geração. E é por isso que eu gostaria de perguntar ao Jorge, nesse sentido, Jorge, porquê é que foram escritos estes livros, portanto, os Salmos, não é? E será que eles foram mesmo inspirados? Essa é uma grande questão e é interessante pensarmos nisso, não é? Toda a Bíblia foi inspirada por Deus e os Salmos, como sabemos, fazem parte da Bíblia, fazem parte do cânon bíblico. E o próprio nome, e a Inês já referiu, não é? A palavra salmo vem do hebraico, né? Tehilim, que significa exatamente louvor. Portanto, o salmo existe para o louvor. E o louvor faz parte da adoração a Deus. E, portanto, todos aqueles autores que escreveram os salmos, escreveram-nos inspirados por Deus, mas com um objetivo, que era o louvor a Deus. E os salmos então eram usados no antigo Israel para o culto, para o louvor, como disseste, para o culto em comunidade, o culto público, mas também para o culto privado. Eu imagino até nos lares israelitas, muitas vezes os cânticos que eles cantavam quando estavam em família, o inário que eles tinham era exatamente os salmos. Mas usavam-nos também em várias festividades religiosas e também nas peregrinações.
Quando iam a Jerusalém. E o povo de Israel foi um povo sempre peregrino. Quando saiu do Egito, fez a sua grande primeira peregrinação. Eu imagino que realmente cantavam enquanto caminhavam. E os cânticos eram exatamente louvor. Portanto, esta ideia, a ideia daqueles que se propuseram escrever estes cânticos, era o louvor ao Senhor, e Deus inspirou-os. Portanto, os salmos existem para o louvor. Muito bonito, muito bonito. Os salmos, ainda hoje nós podemos, no fundo, louvar através dos salmos. Nós não sabemos, pelo menos eu não conheço a música, a melodia que está por trás, conhecemos a letra porque ela foi escrita. Mas há um aspecto, e se me permites, há um aspecto interessante e que focaste logo no início com o texto bíblico que foi lido, quando o próprio Cristo diz, olha, de mim os salmos também falam. Exatamente. E esse é o objetivo dos salmos também, é realmente conduzir-nos para Cristo. Porque muito daquilo que encontramos depois nos Evangelhos acerca de Cristo, nós encontramos também nos salmos. Não é? Nós antes já vemos Jesus através da leitura dos salmos. Os salmos apontavam também para o Messias. Para o Messias, e sim. Cristo é o Messias que vinha, que eles estavam à espera. E os salmos diziam isso, mesmo Jesus na cruz, não é? Deus meu, porque me desamparaste, ele refere um salmo. Então, os salmos são um livro extremamente cristocêntrico. E quem quer encontrar Jesus pode encontrá-lo também ao ler o livro de salmos. Que lindo, que lindo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é este Senhor que é o pastor? Quem é o pastor, senão o nosso bom pastor? Sim, né? O próprio Jesus disse, eu sou o bom pastor. Claro. E este é o Salmo 23. Então os salmos eram uma parte indispensável no culto de Israel. Nós vimos isso, a Inês já o focou, não é? E a adoração que está expressa no livro de Salmos é que tornava-se um estilo de vida. Porque para os crentes, e sobretudo para os crentes do Antigo Testamento, a adoração era um estilo de vida. Que devia ser também para nós, porque nós devíamos fazer a adoração a Deus um estilo de vida. Não devia ser só quando vamos a uma igreja ou quando estamos em oração uma vez por dia ou 3 vezes por dia, não importa a quantidade de vezes, mas a nossa vida diária devia ser uma vida de adoração, uma vida de louvor a Deus. Não é? E nós podíamos cantar estes salmos, ou declamá-los, ou lê-los, ou estudá-los, ou falar de voz alta, não é? Todos os momentos da nossa vida, nos momentos melhores, nos momentos menos bons, nos momentos de mais dificuldade, nos momentos de maior alegria, nós podemos usar os salmos como a nossa própria oração. E aliás, nós até podemos fazer os nossos próprios salmos, ou seja, os nossos próprios escritos, as nossas próprias orações a Deus. Podemos escrevê-los num papel, num livro e fazer e deixar. Isso é fantástico, não é? Seria fantástico deixar um livro escrito com as nossas orações ao Senhor, não é? Portanto, os salmistas eram pessoas devotas, não há dúvida nenhuma, eram pessoas muito consagradas, totalmente consagradas, tinham uma fé genuína, tinham uma fé profunda, mas também eram seres humanos vulneráveis, eram seres humanos sujeitos às tentações, sujeitos ao desânimo, sujeitos até aos lamentos. Nós vemos aqui alguns salmos em que, sobretudo, Davi lamenta a sua própria vida ou contra os inimigos. Portanto, vemos aqui que, no fundo, eles eram homens como nós, de seres humanos com essas tentações. No entanto, eles empregaram a sua experiência pessoal, a experiência de vida, que reflete muito aquilo que eles eram verdadeiramente, não é? E, portanto, temos aqui um exemplo. Vou dar um exemplo no Salmo 88, versículo 1 a 4. Vou dar este exemplo como sendo a empregar a sua experiência pessoal, e diz assim, o salmista: o Senhor Deus da minha salvação, diante de ti clamo dia e noite. Chega a minha oração perante a tua face e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo, estou como um homem sem forças. É um salmo de lamento. É um salmo de lamento. Este salmo revela um pensamento de uma pessoa do século XXI, escrito há muitos anos atrás. Sim. Ou seja, quando a pessoa está a olhar para este salmo e a ler este salmo, está a dizer assim, isto é a minha vida, eu identifico-me com isto, ainda hoje. Porquê? Este salmo tem este condão de poder identificar todo o tipo de pessoas, porque abarca todo o tipo de ações e pensamentos e emoções, não é? Aqui vemos que os salmos, embora escritos há muito tempo, continuam atuais. E vamos falar aqui um pouquinho do autor, dos escritores dos salmos. Vou perguntar ao Jorge
Quem foram estes escritores, em primeiro lugar, e que papel é que eles desempenharam neste culto, Jorge? E antes disso, deixa-me dizer-te o seguinte: a razão dos salmos serem atuais foi aquilo que há pouco dissemos. Os salmos são inspirados por Deus. Não é? E toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ele é o autor. E toda a Bíblia é atual. Aliás, é o livro hoje mais atual. Onde é que estão os livros que foram escritos no mesmo tempo da Bíblia? A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg. Eu pergunto onde estão os livros que foram impressos nessa altura. Alguns são relíquias, estão nos museus guardados, mas não valem, não servem para mais nada. No entanto, a Bíblia é o livro, e a razão de ser o livro mais atual é, de facto, porque é inspirado por Deus. Agora, os autores são humanos e, como disseste muito bem, homens com fraquezas, homens com defeitos, com excelentes qualidades. E realmente nós devemos procurar olhar para as qualidades dos homens e desses homens que se dedicaram completamente a Deus, com todas as suas limitações. Entre eles temos, por exemplo, os filhos de Corá, que muito pouco sabemos acerca deles. Sabemos um pouquinho mais acerca de Asaf. Asaf era músico, e diz-se que Asaf foi quem coordenou a peregrinação quando a Arca da Aliança foi transportada para Jerusalém. Portanto, era um homem dedicado ao louvor, inteiramente dedicado ao louvor. E ele escreveu alguns dos salmos, alguns destes salmos. Os nomes mais sonantes, digamos assim, entre os escritores dos salmos, encontramos em Salomão. Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu. Exatamente, o homem mais sábio que já existiu. Porque Deus lhe deu essa sabedoria. Ele escreveu os Salmos 72 e 127, portanto, e nós encontramos muita sabedoria nos Salmos, e ali está a sabedoria de Salomão. E depois, Moisés. Moisés escreve o Salmo 90, e este é um salmo muito particular. A mensagem do Salmo 90 é muito particular porque nos apresenta o significado da vida, a brevidade da nossa existência e a necessidade realmente de nós sabermos viver. Há um ditado que diz que viver não custa, custa é saber viver. Não é? E às vezes usamos mal este ditado, mas ele tem muito de verdade. E o Salmo de Moisés mostra-nos exatamente a verdade acerca da vida. E depois aqui temos Davi, que aparece como o autor mais predominante, portanto, aquele que mais escreveu nos Salmos. Escreveu 72 ou 73. É verdade. E Davi tinha um sonho. Davi era, e deixem-me usar esta expressão, era um obcecado, no bom sentido, pela adoração, pelo louvor a Deus. Ele era músico também, e o grande sonho de Davi era trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele conseguiu realizar esse sonho. Um outro sonho de Davi era construir o templo. Portanto, tudo isto ligado à adoração, ao culto. Ligado ao culto, ligado ao louvor. Por isso não admira que Davi tenha sido o maior autor dos Salmos, porque ele vivia a adoração. No entanto, foi um homem com fraquezas e com dificuldades muito grandes, mas era um homem segundo o coração de Deus, não é? Muito consagrado. Era um homem consagrado. E nós vemos que Deus vai dar-lhe este dom, não é? Vai inspirá-lo para que ele seja depois uma bênção para as gerações futuras, porque até hoje os salmos que ele escreveu são uma bênção para nós, não é? Claro. Então Deus vai dar dons, vai chamar pessoas, e se a pessoa decide seguir a vontade de Deus, Deus vai poder usá-la para o bem dos outros, claro, também. Ele começou logo muito novo, ainda pastor de ovelhas. Sim, muito cedo a Quando estava com as ovelhas no campo, ele aí escrevia, ele cantava. Aliás, depois ele foi cantar para o primeiro rei, Saúl. Saúl chamava para ele poder cantar, porque já aí Davi tinha esta veia, não é? Poética, esta veia de cantor. Transpirava música, transpirava louvor a Deus. E os dons que tinha os empregava realmente para o culto, para o louvor ao Senhor. Davi foi quem, talvez de todos os autores das Escrituras, ou mesmo até dos personagens, aquele que teve uma preocupação muito grande mesmo pela adoração.
pela adoração. Exatamente. Aqui falaste um pouco também de Moisés e no Salmo 90, e como estamos no programa Bíblia Aberta, vamos abrir a Bíblia, não é? Vamos, sim. E aqui no Salmo 90, no verso 1, diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Isto é lindo, não é? Isto é lindo. Está a ideia do Moisés pela vida. E repare, citaste o Salmo 90. Eu citaria o Salmo 9, aliás, o versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando. E na última parte do texto diz: passamos os nossos anos como um conto que se conta. Esta figura de linguagem que Moisés usa aqui é fantástica. Isto é um conto que se vai contando. Não é? O mais interessante que eu vejo aqui neste Salmo, e eu gostaria de partilhar convosco, é que Moisés, que foi o primeiro escritor bíblico, não é? Aí eles estão, no fundo, ligados o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o livro de Jó, que foi provavelmente o mais antigo a ser escrito, foi Moisés que o escreveu. E sobretudo quando ele fala da criação, ele não tenta provar que Deus existe, ele simplesmente diz que Deus existe. Não é? Não há aqui uma tentativa de provar alguma coisa, é um facto. Para Moisés é um facto, porque ele foi inspirado por Deus. E no versículo 2 do Salmo 90 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Isto é lindíssimo. Não é? É o mais perfeito louvor. É o reconhecimento da soberania de Deus, da grandeza, da eternidade de Deus. Exatamente. Não é? Se me permites, Paulo, eu salientaria ainda aqui o versículo 10 do Salmo 90, não é? Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Dizia Moisés, mas ele teve o salmista, ele teve mais. Não é? Eu tenho 70, não é? Portanto, a partir daqui já começa a fazer contas, não é? E dizia alguns pela sua robustez, se calhar eu estou entre estes, não é? Graças a Deus, alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Vamos voando. Não é? Pois cedo se corta e vamos voando. Assim é. E por isso ele termina este Salmo 90 dizendo: olha, ensina-nos a contar os nossos dias. É verdade. Ensina-nos a saber viver. E o que eu gosto aqui no que estamos a ler, o que me toca, vamos dizer assim, é que Moisés está por Deus no lugar de Deus, o Deus eterno, o Deus criador, mas põe-se ele próprio e nós, como seres humanos, no nosso lugar de homens. Finitos, pecadores. O nosso tempo passa. Então, nós precisamos de ter esta noção de quem nós somos diante do Deus que nós temos também. Então, os salmos vão nos ajudar, e este em particular, a ter esta verdadeira visão de quem Deus é, mas também aquela de quem eu sou. Sim, nós somos finitos, Deus é infinito e eterno, não é? Muito bem, vemos nos Salmos então facetas bem distintas, não é? Moisés, depois Davi, Salomão, os filhos de Corá, enfim, outros, não é? Vemos que os Salmos abarcam o conjunto da experiência humana e ajudam os crentes em todas as fases da sua vida, não é? Nas fases menos boas e nas fases melhores. Os Salmos mostram então também várias formas poéticas e vários aspectos literários. Jorge, queres falar-nos um pouco sobre isso? Sim, o Salmo é poesia, digamos assim, não é? E se nós pudéssemos entender a linguagem, o texto original, nós mais facilmente iríamos compreender que há muito de poesia, há muito de coração, digamos assim, na escrita de quem escreveu isto, não é? E nós vemos, mas ainda assim, mesmo com o facto de terem sido traduzidos depois para as diferentes línguas e para a nossa língua, nós quando lemos os Salmos não podemos deixar de perceber, vamos perceber facilmente que estamos diante de livros poéticos, não é? Aliás, os Salmos fazem parte, como disse a Inês logo no início, não é? Fazem parte desta estrutura, são os livros poéticos, não é? Nós vemos imagens literárias nos Salmos, aparecem muito. Aliás, o mesmo que Cristo usou. Cristo usava muita imagem através das palavras.
quando contava as suas parábolas. E esta era uma forma de prender a atenção das pessoas. E os salmos têm essa virtude, digamos assim, essa capacidade, esse condão também de nos prenderem pelas formas literárias que têm e pelas imagens. Por exemplo, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o meu salmo preferido. Mas aqui temos uma imagem realmente interessante, poética, carregada realmente de poesia, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A ideia do refúgio, de alguém que está em segurança. Ele mesmo diz, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E a minha fortaleza, não é? Portanto, vemos este paralelismo nas palavras que depois nos transportam para uma ideia que transmite algo, que transmite a mensagem. E aqui, por exemplo, naquilo que citamos, e o salmo preferido, é exatamente isto, a confiança, a certeza de que nas mãos de Deus nós estamos seguros. A imagística, por exemplo, aqui no versículo 4, cobrirá com as suas penas. É claro que Deus não tem penas, não é? Mas as tais imagens que estão presentes no livro de Salmos, e quem lê consegue compreender perfeitamente qual é a mensagem que ali está para nós. Portanto, esta é a riqueza da linguagem literária dos Salmos. No entanto, é uma linguagem simples. É uma linguagem simples, que facilmente uma criança pode entender perfeitamente. Tem muitos paralelismos também, não é? Há um aspecto importante que aparece por vezes, e eu chamo a atenção para isto. Por vezes, entre os salmos aparece uma palavrinha que é o Selah. E este Selah era uma pausa, porque quando eles cantavam, quando cantavam os salmos, por vezes havia estas pausas. E porquê existem estas pausas? Para reflexão. Porque os salmos devem ser lidos cuidadosamente e devemos refletir. Por isso ele está carregado de imagens, para refletirmos nelas. Quando eu leio, como citei há pouco e como citaste, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Só nestes 2 versículos nós temos aqui algumas imagens e vamos refletir sobre isto. Não é? A ideia de que realmente o pastor que cuida do rebanho, que o leva para pastagens verdejantes, esta ideia do cuidado, do desvelo de Deus pelos seus filhos. Mas também o facto de nós sermos ovelhas. Perfeito. Porque somos nós que somos levados a pastos verdejantes, ou seja, esta imagem também de que ele é o pastor e que nós somos ovelhas. Sem dúvida. E que devemos seguir a voz do pastor. Sem dúvida. Que interessante. Mas é isso que nos dá coragem para prosseguir na vida, para esta vida que é breve, não é? Se não tivermos esta concepção na nossa vida de que realmente os anos que estamos a contar dia a dia e começamos a contar cada vez com mais frequência quando chegamos a uma certa idade, se realmente não temos esta certeza de que há um pastor, de que este pastor cuida, então a vida não terá muito interesse, não é? Terá pouco interesse. Será apenas viver por viver. Essa noção da presença de Deus na nossa vida, de que Deus está atento às nossas necessidades, está impregnado desde o primeiro livro. É muito forte no livro de Salmos. Desde o Salmo 1 até o Salmo final. Todo o Salmo fala muito da presença de Deus estar atento às nossas dificuldades, Deus olha para nós, Deus é o nosso refúgio, e nós temos que saber que, ao ser inspirado por Deus, é a verdade absoluta, não é? E é importante nós percebermos que realmente este Deus nos ama e está connosco. Bem, Inês, além das diferentes formas poéticas e aspectos literários que nós encontramos aqui, destas imagísticas, imagens, destes paralelismos também temos várias facetas da experiência humana. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Já falámos um pouco, não é? Da experiência humana no livro dos Salmos. Eu acho que ao lermos estas orações inspiradas, vemos realmente que temos seres humanos à nossa frente que escreveram, já vimos que foi inspirado por Deus, não é? E ao mesmo tempo nós identificamos-nos com os textos que foram escritos. Isto porquê? Porque se estamos a atravessar um momento difícil e lemos um salmo que exprime
uma súplica ou uma necessidade de consolo, nós vamos poder nos agarrar também e dizer, ok, esta pessoa atravessou estes momentos difíceis, às vezes bem mais difíceis que os nossos, porque quando lemos alguns salmos e o salmista faz referência a ser perseguido, os inimigos querem matá-lo, tem que se esconder, eu acho que, pelo menos eu aqui não estou nesta situação, não é? Mas às vezes até podemos estar a atravessar um momento que tínhamos esta sensação no nosso coração que é muito difícil e quase tão difícil como o que eles estão a atravessar. E quando nós lemos e vemos que ainda assim ele se confia em Deus, entrega a sua vida e pronto, e está à espera da intervenção de Deus de alguma maneira, mesmo que ele não saiba bem como é que vai ser, não é? Porque às vezes nós temos na nossa mente a trajetória que gostávamos que as coisas levassem, como Deus deveria agir, e estamos à espera que as coisas passem dessa maneira, não é? Mas nem sempre é assim. Não é linear, às vezes é de altos e baixos. E a verdade é que a fé nos convida, mesmo que a gente não saiba como é que as coisas se vão desenrolar, nos momentos difíceis, de confiar inteiramente em Deus. É isto que é a nossa caminhada de fé. E nós vemos, ao ler os Salmos, que, e mesmo Davi e tantos, por exemplo, bom, eu já vou falar um bocadinho mais deste Salmo, mas aqui no Salmo 40 ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Este esperei confiantemente pelo Senhor, eu não sei quanto tempo é que ele esperou. Às vezes até podemos ter a ideia de estar a atravessar um deserto e de não ter respostas que necessitávamos ou gostávamos de receber, mas a Bíblia e os Salmos convidam-nos a ter este tempo de espera, de confiar e de saber que Deus está ali connosco, mesmo que não tínhamos essa sensação às vezes, não é? Porque nós não nos podemos fiar aos nossos sentimentos, mas temos de nos fiar à nossa certeza do Deus que nós temos, não é? A grandeza de Deus, exatamente. Então ele diz, ele confiou em Deus e esperou. No versículo 4, não é interessante, não é? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Exatamente. Bem-aventurado o que põe o Senhor a sua confiança, não é? Se me permite, o que a Inês estava a dizer, isto é realmente fantástico. Davi, não só ele demonstra esta confiança, mas nós vemos outra imagem de Davi quando ele está numa situação muito complicada na sua vida. E o Salmo 51, por exemplo, ele aborda essa questão. Aquela oração angustiante de Davi. Talvez seja das orações mais angustiantes que nós já ouvimos, que nós já lemos. Ela lá está. E permaneceu através dos séculos. Mas o que é que nós vemos ali? Um homem arrependido, sim, um homem arrependido, mas sobretudo um homem que não está conformado com a sua situação. Um homem que não perde a sua confiança em Deus. Um homem que conhece perfeitamente o quanto Deus pode ainda fazer por ele. Ele estava no poço, ele estava na mais terrível condição e, no entanto, ele se agarra a Deus e diz, não pode ser, eu não estou perdido. Não posso estar perdido, porque Deus é um Deus grande e pode tirar-me do abismo, pode tirar-me do pecado. E esta também é a mensagem dos Salmos. Claro. Nós vamos encontrar este Deus que realmente tem a solução. E às vezes, a Inês disse muito bem, não é? Nós não percebemos às vezes quanto tempo temos que esperar, quanto tempo vamos ter que esperar confiando. E as respostas de Deus podem vir, podem não vir logo, mas a verdade é que nós não devemos perder. Muito bem, vamos só parar aqui um bocadinho, já vamos continuar, só vou falar aqui com os nossos amigos do nosso auditório, porque queremos partilhar consigo uma oferta muito especial que temos aqui na Bíblia Aberta e que teremos aqui ao longo de toda a temporada. É o Manual Histórias de Esperança, um manual de apoio do estudo da Bíblia Sagrada. Neste manual você pode explorar temas bíblicos e conhecimento para a sua vida. A grande notícia é que este manual é totalmente gratuito para si. O que tem que fazer é simples. Basta enviar uma mensagem de SMS ou então WhatsApp para o número 933 939291, 933 939291, dizendo que quer receber este livro, este Manual Histórias de Esperança.
É um número fácil de memorizar, eu vou repeti-lo, 933 939291, e certamente que este manual que eu tenho na minha mão será muito importante, muito benéfico para si e para a sua família. Não perca esta oportunidade de telefonar para nós, de mandar uma mensagem, pedir para que este manual possa chegar às suas mãos e assim beneficiar deste material tão importante. Amigos, estamos aqui neste debate e nesta partilha tão interessante. A Inês ia falar alguma coisa agora. Podes falar, Inês, continuar o teu raciocínio. Sim, eu ia dizer que todos estes salmos, mesmo os salmos históricos que nós temos e que nos lembram de como Deus guiou o povo no passado, são uma segurança para nós hoje, porque sabemos que Deus agiu, Deus esteve presente, e se Deus esteve presente com eles no passado, Deus também vai estar presente connosco hoje, não é? Então nós podemos encontrar nos Salmos esta segurança e todas estas experiências que as pessoas viveram na altura, não é? Como o Jorge estava a dizer aqui no Salmo 51, experiência da conversão, do pedir perdão, do arrependimento, obrigada, que era isso que eu queria dizer. E da restauração. São experiências que todos nós podemos viver e podemos simplesmente seguir o exemplo que está aqui, não é? Claro. E Aliás, ele tem aqui uma expressão que eu gosto muito no versículo 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ou em algumas traduções, inabalável, não é? Cria em mim um coração puro, ou seja, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, eu quero crescer, eu quero evoluir espiritualmente, eu quero fortalecer-me na fé, eu quero ir mais além daquilo que estou, não é? E depois ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. É? Isso é extraordinário. Vamos imaginar uma pessoa que está a passar por uma experiência difícil na sua vida espiritual, na sua condição, que reconhece que foi longe demais, que reconhece que está também no fundo do poço. E vamos imaginar que essa pessoa se depara com este salmo e vê a experiência de alguém que passou exatamente por aquilo que agora ele está a passar. Ele encontra ali o quê? Esperança. E ânimo. A certeza de que Deus pode sim dar-lhe um coração novo, renovar e dar-lhe um coração puro. Esta garantia, esta certeza. O salmista tinha esta certeza. Por isso ele não teve problema nenhum em confessar publicamente, porque isto era um cântico, era algo que depois se pronunciava publicamente para que toda a gente ouvisse. O importante para ele era esta experiência com Deus, a certeza de que a garantia do perdão lhe seria concedida. Esta restauração também, não é? E quando nós temos esta experiência com Deus, nós podemos, logo a seguir viver a experiência da gratidão, porque ao sermos perdoados, ao sermos restaurados, vamos encontrar tantos outros salmos de louvor e gratidão pelo aquilo que Deus tem feito também, não é? Muito bem. Então uma coisa que vemos claramente em todos os salmistas é que Deus é o centro das suas vidas. Isto é claro, não é? E mais ainda, o mundo dos salmos está totalmente centrado em Deus. É isso que nós vemos aqui. Não é? Não podemos manter Deus à distância. O culto e a adoração a Deus era basilar no povo judeu. Tudo era expressado nessa adoração. E como já dissemos, seres falíveis, certo, com necessidades e com sentimentos tanto positivos como negativos como nós, eram pessoas que tinham uma experiência de intimidade com Deus, porque quem escreve isto é alguém que tem uma experiência de intimidade e relacionamento com Deus. Não se pode escrever uma coisa destas tão profunda se não tiver um relacionamento com Deus forte, não é? Mas também tinham as suas lutas. E olhando para estas lutas com que eles se debatiam, como é que nós podemos retirar para nós, Inês, esperança e conforto? Sabendo que aquilo que eles passaram, nós também podemos passar hoje, ou estamos a passar, alguns de nós, ou ainda podemos vir a passar, e como é que estes salmos nos podem dar este conforto? É justamente ao ler aquilo que Deus fez por estas pessoas, restaurando-as, e ver que elas foram até Ele, não é? Nós também temos este passo de irmos até Deus. Mas vemos que isso é possível, não é? Porque às vezes até poderíamos pensar: quem sou eu para ir até Deus? Será que já pequei e que não posso
pedir perdão. Já fui longe demais. Já fui longe demais. Já houve pessoas que me disseram isto, não é? E então não têm a coragem ou sentem que não são dignas e que não podem, não é? E os salmos vão-nos ensinar que podemos, que temos um Deus que perdoa, um Deus que restaura e que é um Deus de misericórdia, não é? Então, quando aprendemos a conhecer este Deus que os salmos nos apresentam, nós podemos saber que as nossas angústias, os nossos medos, dificuldades vão poder ser entregues nas mãos de Deus, que podemos pedir perdão sincero e que somos perdoados também e que podemos então recomeçar esta nova aventura com Deus, não é? Então esta paz de Deus vai instalar-se na nossa vida e podemos confiar inteiramente nele, porque se Deus fez estes milagres na vida, agora estamos a falar de David, não é? Ele vai fazer a mesma coisa nas nossas vidas. Então podemos ter esta certeza, este consolo, esta esperança de que podemos viver estas coisas. E algo importante também é que neste livro dos Salmos nós aprendemos o que é que significa derramar a nossa alma diante de Deus, como está em 2 de Samuel 14, versículo 14, não é? Isso implica uma sinceridade total. E isto é algo que nós precisamos de fazer diariamente nas nossas vidas, esta entrega, este vigiar a minha relação com Deus. Onde é que eu estou? Será que o meu coração está no lugar certo? E se não está, o que é que nós precisamos de fazer aqui na nossa relação com Deus, no nosso diálogo com Ele? Às vezes hesitamos em abrir o nosso coração de maneira sincera, até porque às vezes temos medo daquilo que vamos encontrar, temos medo também das decisões que vamos ter de tomar, porque Deus, ao revelar-nos o nosso pecado e certas coisas que temos de mudar na nossa vida, nós vamos estar confrontados a essa realidade e vamos ter de tomar decisões, não vamos poder fugir, não é? E às vezes nós queremos fugir. Então, se nós somos verdadeiramente sinceros na nossa relação com Deus, não vamos ter medo de derramar a nossa alma, de irmos até Ele e deixarmos Deus mostrar e dirigir as coisas. E depois, sim, vamos tomar certas decisões. Algumas são mais difíceis, mas quando tomamos as decisões... São essenciais. Exato, e quando é Deus que nos mostra que nós temos de ir por um certo caminho ou que precisamos de deixar algo e pôr de parte alguma coisa que não nos está a fazer bem e que nós estamos ainda apegados mas que sabemos que não é certo, quando tomamos a decisão de pôr isso de lado, nós temos uma paz que se instala em nós, porque decidimos fazer a vontade de Deus e Deus abençoa-nos e é aí que vamos compreender qual é a verdadeira felicidade também. Falaste em uma coisa muito importante que eu queria destacar aqui, que é muitas vezes nós diante de Deus usamos máscaras, não é? Usamos máscaras porque talvez não queremos desnudar-nos diante de Deus, não queremos abrir-nos diante de Deus, não queremos que Deus saiba muitas coisas nossas, só que Deus é omnisciente, não é? Deus sabe tudo, não podemos esconder nada a Deus. Além de que, quando nós usamos máscaras diante de Deus, nós estamos a ser como os salmistas, que, como o Jorge dizia no Salmo 51, abriu o seu coração a Deus. Só temos esta paz, como tu falaste, e este ânimo e esta esperança na nossa vida, e esta restauração, quando nós somos totalmente sinceros com Deus. E os salmos têm esse condão de nos ensinarem a orar e como orar. Quando alguém disse que orar é abrir o coração a Deus e falar-lhe como um amigo, nós podemos a um amigo, muito amigo, falar com toda a sinceridade. Não é nada mecânico, não é nada programado, mas é realmente alguma coisa espontânea, em que nos rasgamos, digamos assim, ao rasgar do peito para que Deus olhe e veja o meu interior como está. E esse é o verdadeiro conteúdo da oração nos Salmos. É esta sinceridade. Deus não aceita outra coisa da nossa parte a não ser a completa sinceridade, a completa honestidade naquilo que somos, naquilo que reconhecemos que ainda não somos e que queremos ser. Okay. Portanto, este é o condão dos Salmos, é ensinar-nos a orar também. Muito bem, excelente. Há pouco a Inês falava que nós podemos identificar-nos com pessoas que estão a atravessar dificuldades na vida, mas também podemos identificar-nos com pessoas que estão alegres. Por exemplo, quando lemos o Salmo 100, diz lá: celebrai com júbilo ao Senhor, servi com alegria ao Senhor e entrai diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e nós somos a ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, bendizei o seu nome. Não é? Então podemos também identificar-nos com aqueles que estão alegres, como é o caso, por exemplo, do salmista quando ele escreveu este salmo. Não é? Se nós estamos felizes, vamos identificar-nos com este salmo também.
E isto é que é a maravilha dos Salmos, não é só na parte menos boa da nossa vida, mas também na parte boa nós temos uma identificação. E vai elevar-nos, não é? Vai elevar-nos cada vez mais. Muito bem, o livro dos Salmos, aquilo que eu percebo é que se divide, estes 150 Salmos, digamos assim, divide-se em 5 grandes livros. Do 1 ao 41 nós temos o primeiro livro, podemos falar assim desta forma, não é? Depois, no 42 ao 72 temos o segundo livro, depois 73 ao 89 o terceiro livro, depois 90 ao 106 o quarto livro e do 107 ao 150 o quinto livro. Este conjunto de salmos que foi associado logo no tempo da monarquia unida, rei Davi e Salomão, mas que depois se estendeu ao longo das gerações seguintes, dos séculos seguintes, com a monarquia dividida, com o exílio e o pós-exílio. E nós vemos que o livro de Salmos é um livro que se estende no tempo, não é? E é verdade que aquilo que nós vemos aqui neste livro, ele também é relevante para nós hoje ainda, porque não há dúvida nenhuma que a inspiração de Deus sobre este livro, não é? Faz com que ainda hoje, ao lermos este livro, nós sintamos aquele salmo quase como sendo o nosso. Não é? Como sendo o nosso. Eu tenho uma questão aqui para os dois, que é que pudessem falar um pouquinho sobre qual é que é o vosso salmo preferido, porque é que ele o toca de uma maneira particular, e pronto, talvez um pouco mais pessoal, o que é que vocês possam dizer um pouco sobre os salmos que vocês gostam mais. Talvez para o Inês. Ok. Então, há pouco comecei por dizer que este Salmo 40, eu tenho muitos preferidos, mas este aqui pode descrever um pouco aquilo que Deus fez na minha vida. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos parar aqui, mas todo este salmo vai mostrar um pouco aquilo que Deus fez por mim, porque eu não nasci na igreja adventista, nem cristã, e foi por volta dos meus 13, 14 anos que eu comecei a conhecer Deus, não é? E eu estava aqui a tomar um caminho muito negativo, com escolhas que me estavam a levar, não sei onde é que estaria hoje, se Deus não tivesse vindo até mim. A verdade é que depois de ter, e a minha mãe descobriu, estive a roubar numas lojas, entre outras coisas, mas este foi o ponto fulcral, porque foi aqui que eu fui descoberta, não é? E então tive uma amiga que me denunciou e a minha mãe descobriu que a gravidade do que eu estava a fazer e então eu compreendi que era muito grave, mas sobretudo ela já estava na sua caminhada com Deus, mostrou-me que era muito grave e depois disse-me: agora, Inês, tens que ir à loja, tens de ir pagar às pessoas aquilo que roubaste. Eu disse: não, nunca farei isso. E ela disse-me: então, se quiseres, eu posso ir no teu lugar, porque Jesus morreu no nosso lugar. E este, em primeiro lugar, isto marcou-me, porque eu não estava à espera de ouvir isto da parte da minha mãe. E foi aqui a primeira vez que eu vi o que era a graça, não é? Sem saber explicar, com 13 anos, o que era. Eu pensei que ia ser castigada por o resto da minha vida, mas afinal tinha aqui a minha mãe disposta a ir no meu lugar. E eu disse: não, eu vou. E depois fiquei a perguntar-me: quem é este Jesus que morreu no meu lugar, que me ama, apesar de tudo aquilo que eu tenho feito? E eu pedi à minha mãe: ajuda-me a conhecer Jesus. E então foi este o início da minha conversão, vamos dizer, da minha caminhada com Deus, da minha descoberta, e ao longo dos anos Deus foi então limpando a minha alma, o meu caráter, foi-me transformando e tirou-me deste lugar horrível e firmou os meus passos. E então Amém. Eu tenho este novo cântico, um hino de louvor ao meu Deus. Amém. E esse Amém. Jesus que tu falavas está no versículo 2, não é? Pôs-me os pés sobre uma rocha. Essa rocha é Cristo. Exatamente. Ou seja, os teus pés neste momento, pela graça de Deus, estão na rocha que é Jesus. E não podia estar noutro lugar. Muito bem. Jorge, queres partilhar?
Eu gostei muito do que eu vi aqui da Inês, não é? Louvado seja Deus por uma experiência tão forte e tão bonita. É assim a vida, realmente é assim a vida. Eu, com 16 anos, li pela primeira vez a Palavra de Deus, aos 16 anos de idade. Lembro-me de uma velha Bíblia que o meu pai tinha na sua estante e que nunca tinha sido lida, nunca tinha sido usada. E pela primeira vez eu peguei naquela Bíblia para a ler porque fui desafiado por um instrutor bíblico a decorar o Salmo 119. Portanto, o primeiro texto da Bíblia que eu li foi o Salmo 119 e o desafio era decorar este Salmo com 16 anos de idade. Ora, o que é que acontecia comigo aos 16 anos de idade? Eu tinha a ideia de que era uma pessoa, e realmente era, muito pecadora e que não tinha chances diante de Deus. E eu vivia, por vezes, martirizado com esta consciência pesada. Um jovem de 16 anos, não é? Parece quase impossível. Mas, sinceramente, era isto que eu vivia. Sentia-me indigno e olhava para a minha vida e só via mal. E eu, quando começo a ler o Salmo 119, eu deparo-me aqui com, logo nos primeiros versículos, o versículo 9, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Como? E esta era realmente a minha grande inquietação. Como é que eu me liberto de tudo isto que é mal que eu tenho? E então a resposta vem logo, observando conforme a tua palavra. E aí eu senti realmente que Deus estava a conduzir-me para a palavra, porque seria através dela que eu iria realmente poder encontrar a libertação de tudo isto que me sufocava, não é? E depois, logo no versículo 11, então nós temos ainda, digamos, a resposta mais enfatizada ainda, com mais ênfase, porque diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E realmente é isto. A palavra de Deus, quando está escondida no nosso coração, e este esconder no coração é considerá-la como um tesouro na nossa vida. Guardar, não é? Porque Jesus disse que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não é? E diz também que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É verdade. E se se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, então realmente nós vamos estar no caminho que nos vai dar essa força, essa tranquilidade na certeza de que com Cristo podemos vencer. E a palavra de Deus, ela é não só alimento para a alma, mas também proteção. Graças a Deus. Proteção. Como evitar o pecado? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Muito bem. Não é? Para dizer que realmente consegui decorar o Salmo 119, não é? Hoje não sei de cor, não sei hoje Tem de cor. 176 versos. 176 versículos, não é? Está dividido em 22 partes, em 22 dias eu decorei e foi realmente fantástico para mim. Não tanto ir lá e recitar o Salmo depois diante de uma igreja, diante de um auditório com pessoas, mas aquilo que esta leitura fez por mim, e foi a partir daí que eu nunca mais deixei de ler a Bíblia cada dia. Portanto, este Salmo teve uma particular... Quer dizer que os Salmos são oportunidades que Deus usa para transformar o nosso caráter e o nosso coração. É verdade. Os Salmos são palavras inspiradas que tocam a fundo bem dentro do nosso coração. E é claro, o meu é 91, se perguntássemos ao nosso auditório, teríamos muitos diferentes, 23 e outros, porque realmente os Salmos têm esse condão de nós nos apaixonarmos por aquilo que está escrito na palavra. Estamos a terminar, aliás o nosso tempo está quase esgotado, mas ainda temos tempo para deixar uma mensagem ao nosso auditório. Eu gostaria de pedir à Inês que começasse a deixar ao auditório uma mensagem final, e depois passaria ao Jorge também esse privilégio de poder deixar esta mensagem. Então, se calhar só um pequeno desafio, se ainda não leu o livro dos Salmos, ou ainda não abriu a Bíblia, se calhar, experimentar, começar por aqui, ler algum Salmo e deixar Deus falar ao seu coração. Obrigado, Inês. Jorge. Os Salmos contemplam pelo menos dois aspectos importantes. Eles nos mostram
a grandeza de Deus e nos mostram também a nossa pequenez, a nossa ínfima pequenez. E com isto nós temos nos Salmos um modelo perfeito que é Deus. Não podemos atingir. Precisaremos de toda a nossa vida para nos aperfeiçoarmos. E o apelo é este, não é? O apelo de Deus que nos chega através dos Salmos é este: olhai para mim, eu sou o modelo. Olhai para Cristo, eu sou o modelo. É para Ele que eu preciso de olhar. E é para Ele que você, amigo telespectador, também precisa de fixar o seu olhar. Se assim o fizermos, então receberemos a bênção de Deus. Muito obrigado aos dois. Deus vos abençoe grandemente. Obrigado por esta partilha, esta forma como vocês trouxeram este livro. Realmente é extraordinário. Que Deus vos abençoe o vosso ministério. Obrigado. Quanto a nós, chegamos ao fim de mais um episódio, do primeiro episódio da temporada do Livro dos Salmos. Muito obrigado por ter estado desse lado, que tenha sido na televisão, no canal 186 da Mel, quer tenha sido no canal YouTube da Novo Tempo Portugal, ou nos canais parceiros, ou em áudio através da Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM na Grande Lisboa. Foi um prazer poder estar consigo e saber que você esteve desse lado connosco para partilhar este conhecimento que dá fundamento à nossa fé. Esperamos que continue connosco ao longo de toda a temporada. Mas se ficou alguma coisa por dizer no episódio de hoje, ou se quer perguntar alguma coisa, tem alguma sugestão para nos dar, estamos à distância de uma mensagem, ou se preferir pode telefonar-nos pelo 933 939291, 933 939291 e os nossos instrutores estarão disponíveis para si. Fica o encontro marcado já para o próximo episódio. Que Deus o abençoe a si e à sua linda família. E não se esqueça, mantenha a sua Bíblia aberta.